Toda vez que me perguntam qual é a melhor época do ano para conhecer Nova York, eu falo, olha, fuja do inverno muito rigoroso, a não ser que você goste de passar muito frio, né, ver neve, o que nem sempre rola por aqui. E também fuja do calorão, da época mais quente do ano, que é essa que estamos vivendo agora. Só que, André Coutinho, a gente está vivendo o julho mais quente da história do planeta Terra. Não é só um inverno qualquer, não é só um verão qualquer. E não é só aqui, né, Coutinho? Em outras partes do mundo, isso tem complicado a vida de turistas e também da indústria que trabalha diretamente com isso. Fala, Couto, bom dia. Tudo bem, Barão? Bom dia. Exatamente, né? Um estudo da NASA, inclusive, diz que fecharemos o mês de julho com o mês mais quente da história desde que eles conseguiram fazer esse levantamento, né? No mundo inteiro, de forma global. Na Europa, com relação ao turismo, é muito legal você pegar calor para você curtir algumas atrações ao ar livre, algumas atrações com praia, com água, etc e tal, só que as coisas lá, a gente tem noticiado aqui diariamente na programação da Band News FM, o calor extremo tem ultrapassado os limites humanos, né? Coisa ali de sensação térmica próxima ou então superior a 50 graus, e aí ninguém consegue caminhar. Eu me lembro que no ano passado eu estive em um desses calores extremos ali em Portugal e eu peguei sensação térmica de mais de 45 graus em Lisboa. Não dá vontade de você andar meio quarteirão, é um negócio assim impressionante. Acho que quem já pegou esse calor extremo sabe do que a gente está falando. O que tem acontecido neste verão, né? Além de cancelamento de voos, queimadas, incêndios e inclusive perdas de vidas humanas. A Europa tem feito adaptações em alguns horários de experiências e atrações, por exemplo, abrindo atrações mais cedo do que o normal, fechando do meio-dia para o meio da tarde e reabrindo no final da tarde. Então não confie se você for fazer uma viagem naquele horário que costuma ser o corriqueiro em algum tipo de atração. Também o que tem acontecido, alguns carros com ar-condicionado e também hospedagens que têm ar-condicionado têm inflacionado e em alguns lugares até desaparecido. A gente sabe que na Europa muitos lugares são de séculos de idade e não tem adaptação, por exemplo, para ar-condicionado. Então você pode acabar ficando numa hospedagem que não tem ar-condicionado e aí com calor de quase 50 graus é impossível você sobreviver quase que nesse lugar, imagina dormir. Então tem acontecido uma série de adaptações, e a gente está falando aqui, obviamente, numa parte do Partiu Band News, com relação ao turismo nessa época do ano, fora algumas greves que ainda estão marcadas para acontecer na Europa. Então se você tem uma viagem programada para algum destino europeu, muito bacana, é legal demais, mas converse direitinho com o seu agente de viagem para você não ser surpreendido ou surpreendida. Pois é, tem que fazer toda uma programação, né? Porque o calor, inclusive, pode cancelar algum passeio, ficar desagradável mesmo ali, né? Algumas regiões da Europa, tal. O pessoal tá falando. Agora o Coutinho traz um outro assunto pra gente também, que é o seguinte: fabricantes de motores identificam rachaduras, assim, bem pequenininhas, mas que já causaram um estrago, né? Várias companhias aéreas do mundo todo vão precisar trocar mais de 1.200 motores, é isso, Coutinho? Então, Roberta Barão, meu querido ouvinte, essa é daquelas notícias que, em princípio, todo mundo fica assustado. 1.200 motores de aviões vão ter de ser trocados nos próximos meses, corre o risco. Será que o avião que eu vou embarcar tem esse tipo de problema? Eu sempre procuro ver pelo lado da segurança. São micro rachaduras que só foram observadas graças a exames minuciosos feitos, obviamente, com microscópios, perdão. E assim, eu vejo pelo lado de a segurança realmente da aviação é tão absurda que eles conseguiram identificar. Olha só o que foi constatado. Contaminação rara no pó metálico utilizado na produção de determinadas peças do motor. Enfim, segundo a Pratt & Whitney, que é justamente uma das fabricantes desses motores, haverá a necessidade de inspeção e possivelmente algumas trocas de 200 motores até meados de setembro e outros 1.000 motores vão ser verificados no prazo de até 12 meses. São várias companhias aéreas, a aeronave mais afetada é o Airbus A320neo e alguns também modelos do A321neo. São alguns lotes desses motores. Obviamente, a gente está aqui falando
para majoritariamente o público brasileiro, eu fui atrás das companhias aéreas brasileiras que utilizam esse tipo de aeronave, o A320 Neo. E de todas as companhias aéreas brasileiras, haverá inspeção em apenas uma aeronave da Latam, que se encaixa nesses lotes que estão com esses problemas de possíveis micro rachaduras. Então, a notícia, sim, é uma notícia grandiosa, mais de 1.200 motores podem ser trocados, mas em relação ao mercado doméstico, pelo menos só um avião da Latam que deve ter essa inspeção, já foi retirado, inclusive, de circulação. Que bom que identificaram isso antes, né? Evidente, claro, né? Nenhum acidente aconteceu, nada disso. Que bom que usaram ali. Eu fico imaginando, né? O pessoal pegar ali um microscópio para identificar se tem uma micro rachadura no motor. Mas que ótimo que realizaram esse trabalho preventivo. Eu sei que tem um monte de gente morrendo de medo, né? Que morre de medo de entrar num avião e tal, qualquer barulhinho, né, qualquer coisa diferente. Olha como a aeromoça tá olhando para sei lá onde, tudo vira um caos. Ela tá nervosa, né? Gente, olha ali. Então, eu tenho um grande amigo, eu não vou falar o nome no ar aqui, eu acho sacanagem, chamado Luiz Megali, né, que sempre morreu de medo de entrar em avião, já deu show e tudo mais, sabe aquela história? Segurou na minha mão, apertando minha mão. Calma, rapaz, que tá fofo. tudo bem, tudo tranquilo. Fofo, Vai voar com ele pra você ver que fofo que é. Mas, enfim, o pessoal que morre de medo sempre vai achar ali alguma coisa errada, né? É evidente que tragédias já aconteceram, falhas graves e tudo mais. Mas que é uma indústria que preza pela segurança, isso é um fato, né? Toda vez que acontece um acidente, não é que eles dão de ombros, eles vão lá investigar cada detalhe para saber qual foi o problema. Foi alguma coisa com o piloto? Foi alguma coisa com equipamento? Enfim, então, que bom que identificaram antes essas micro rachaduras, e quando o Coutinho fala micro, são micro mesmo, né, de microscópio para identificar. E no Brasil só tem esse avião da Latam, que agora está parado, né, vai passar por esse processo de reformulação, troca do motor, sei lá o que vão fazer, para não ter nenhum problema. Que bom que seja assim sempre, de forma preventiva e não depois que uma tragédia aconteceu, né, Coutinho? Exatamente. Eu sempre vejo pelo lado da segurança, eu sempre vejo de verdade pelo lado da segurança, eu não tenho medo nenhum de voar, para mim é um ambiente extremamente tranquilo, assim, eu me sinto muito à vontade, né? A Marcela que viaja comigo, minha esposa, minha sócia, viaja comigo, ela tem um pouco de receio, mas de tanto que a gente viajou, ela se acostumou, mas em alguns momentos ela fica um pouco tensa. Aliás, Barão, eu não sei se eu contei isso no ar, teve um dia que eu tava dormindo, eu tomo remédio pra dormir, né, com acompanhamento médico, etc e tal, a gente tava numa viagem internacional e pegamos uma turbulência que eu acordei, eu fui jogado pra cima, assim, eu tava de cinto e acordei, e aí ela do meu lado falou assim, a turbulência é muito forte. E aí eu falei assim, turbulência não derruba avião. Virei pro lado e continuei dormindo. Ela ficou muito brava comigo, mas muito. Eu acordei no outro dia e ela brava, não falava comigo. Eu falei, o que aconteceu? E ela, você não lembra o que você falou? E aí ela me contou. Ela só queria que eu pegasse na mão dela. Né? Não, Quem toma esse remédio fica meio grogue ali, não sabe exatamente o que fala. Tem que tomar cuidado, viu, Coutinho? A turbulência, assim, muito forte dá medo. Eu fico com medo. Vai que é alguma coisa que não é turbulência que tá acontecendo. Não, mas é tranquilo. Então, é sempre essa dúvida, né, Roberto? Sempre tem. É a história da aeromoça olhando pro lado, pra turbulência que não é turbulência. Para aquela aguinha que cai, aquela gota de água do ar-condicionado que cai. Ih, tá entrando água no avião, né? Aquela coisa muito louca. Mas, enfim, sem dúvida nenhuma, um dos transportes mais seguros do mundo, senão todo dia a gente ia registrar alguma tragédia. Felizmente, não é assim que a banda toca. André Coutinho, sempre trazendo dicas, informações e até colocando as coisas no devido lugar no que se refere ao turismo. Um abração, Couto, até a próxima. Valeu, Varão, Roberto. Um dia eu vou contar da aguinha que caiu na minha cabeça também, não vou. Mas um dia eu conto, Beijo pra vocês. Homenagem pro Megali e Medo de Avião do Belchior. Foi por medo de avião. Boa! Eu segurei pelo